Quem está com a gente aqui nos nossos estúdios é Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Carol. Carol, hoje a gente fala de um assunto muito interessante que pode render aí horas e horas de papo, se a gente fosse deixando levar, que é sobre como a gente pode estimular a criatividade, em especial no ambiente de trabalho, né? E eu começo com a pergunta do conceito. O que é ser criativo? Bacana, Ariane. Criatividade, na verdade, existem... a gente fala que no nosso imaginário existem algumas frentes que podem levar a pensamentos diferentes sobre o que é criatividade. Uma das coisas é a questão de você achar que pessoas que têm ideias, boas ideias, são pessoas criativas. Envolve também criatividade, mas a ideia em si está ligada a ser uma pessoa imaginativa. A criatividade tem a ver com o ato de transformar a ideia nova, original, em realidade. Então, a capacidade da pessoa de ver o mundo de forma diferente, identificar padrões que talvez estejam mais ocultos, estabelecer conexões que ninguém estabeleceu, ou poucas pessoas estabeleceram, mas gerar soluções a partir disso. Então, tem algo bem prático. Não basta ter a ideia. Exatamente. Entendi. Tem que transformar aquilo em realidade, em solução. Senão é só uma pessoa que tem ideias. Ideias, imaginativo, né? Tem muita imaginação. Existe uma questão muito em torno disso, que as pessoas perguntam se as pessoas nascem criativas, né? E a criatividade, ela não é um dom com qual as pessoas nascem. Então, existe um livro que provavelmente alguns dos nossos ouvintes já escutaram falar, quem está mais ligado à parte de inovação, de criação, que chama O DNA do Inovador. Os escritores, né, os autores desse livro, apontam aí que de 25% a 40% da criatividade está relacionada à genética, mas todo o restante vem de um desenvolvimento, de você conseguir estabelecer formatos e práticas para que as portas da criatividade sejam abertas. Então é um aprendizado, dá para se desenvolver isso, né? Eu não posso dizer, olha, eu não nasci criativo, eu não sou para essas coisas, né? Meu negócio é mais executar, é mais operacionalizar. Exatamente, Diego. É possível e não só possível, é extremamente necessário. Se a gente for pensar bem, a criatividade ela faz parte da gente, né, todos os dias, mesmo que a gente negue, né, fale, não faz parte do meu trabalho, eu lido mais com exatas, a minha questão é mais analítica, mais específica. Mas se a gente for pensar na infância, a gente olha para uma criança, a gente percebe o quanto as crianças são criativas, o quanto a gente tem essa sementinha da criatividade já na infância. Mas à medida que a gente cresce, a influência das pessoas, das regras, dos limites, principalmente o medo de errar, que é algo que nos acompanha cada vez mais fortemente à medida que a gente vai crescendo, isso vai enfraquecendo esse potencial criativo original que a gente tem. Então, torna os nossos pensamentos um pouco mais encaixotados, né, menos abstratos. E o nosso cérebro também é biologicamente programado para poupar energia. Mudança, coisas muito diferentes são vistas pelo cérebro como risco. Então, demanda esforço ser criativo, demanda um esforço não é simples, como talvez algumas pessoas tenham a ideia de que é simples ser criativo. Não é. Porque para se manter criativo, a gente precisa pensar fora da caixa, criar o hábito de sair da zona de conforto, se expor a coisas, a experiências, a estímulos que são novos, ou seja, não deixam a gente necessariamente confortável. Então, a gente tem uma inclinação natural a economizar recurso, o nosso cérebro, recurso de energia. E por isso muitas pessoas se consideram, Diego, pouco criativas. Tá? Então, é comum essa consideração. E, Carol, qual que é, então, a correlação que a gente pode fazer direta e mais prática, talvez, da criatividade com o mundo dos negócios? Eu imagino que tenha pessoas que, como você disse, exerçam funções que não demandam ou que elas acham que não demandam ali muita coisa, que você faz, sempre tem um roteirinho a seguir, você vai ali executar aquilo e não tem muito para onde fugir e acaba sentando até numa cadeira da zona de conforto, não é? Mas acredito que não seja o mais indicado. Exatamente, Ariane. Na verdade, esse tema veio para cá hoje, um quadro sobre empreendedorismo, sobre gestão de pessoas, porque no comecinho do mês de maio, a gente falou sobre um relatório de futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial. E saiu um novo, saiu agora de 2023, no comecinho do mês de maio, e olha a surpresa. Eles levantaram as principais skills, as principais competências, habilidades dos profissionais, independentemente de
áreas em todas as regiões, várias regiões do mundo. E o pensamento criativo ficou simplesmente em segundo lugar nesse ranking. Então, a criatividade, ela não era uma habilidade tão demandada, a gente não escutava falar tanto sobre isso, ou não tão valorizada quando a gente falava de mundo corporativo. Hoje ela está citada aí num dos maiores relatórios ligados a habilidades do futuro, habilidades necessárias para os negócios, em segundo lugar no ranking. Mas se a gente for pensar bem, a própria, até assim, a Revolução Industrial, quando a gente imagina a Revolução Industrial, ela exaltou muito um pensamento mais exato, mais lógico, e afastou a ideia da criatividade disso. Mas a criatividade, ela faz parte de alguns feitos, alguns goals, como é que eu posso expressar? Alguns recursos de ganhos para as pessoas, para os profissionais e para os negócios. Vai desde solução de problema. Quando a gente é criativo, o desenvolvimento de soluções inovadoras fora da caixa, principalmente em momentos de crise, aflora muito mais fácil. Independentemente de você ser de uma área mais analítica, mais exata, a criatividade possibilita esses novos caminhos para você como profissional e para o negócio. Se você investe em profissionais com essa habilidade ou investe no desenvolvimento dessa habilidade dentro do seu time. A criatividade, ela está diretamente ligada ao maior engajamento. Se você possibilita ambientes em que a criatividade flui melhor, ambientes com estruturas que as pessoas e culturas, a gente falou sobre cultura semana passada, em que as pessoas têm uma margem de erro, elas possam errar, possam corrigir, possam trazer ideias novas, possam ter voz ativa na resolução de problemas. Isso gera um engajamento maior dos times. A criatividade, ela aumenta a produtividade, então aqueles funcionários, todos têm, né, um potencial criativo, eles podem ser estimulados a produzir melhor, a produzir mais, utilizando ferramentas, utilizando alternativas criativas, e permite, olha que interessante, uma agilidade maior na identificação e tratativa de erros. Quando eu tenho um time mais criativo, eu consigo antever situações que seriam problemáticas para o meu cliente, para o meu negócio. E além disso, claro, e está óbvio, a criatividade ela está ligada muito à identificação de tendências para o futuro, a fazer com que o negócio esteja sempre se inovando, se renovando e sendo mais competitivo no mercado. 8 horas e 23 minutos agora, você que chega à nossa programação da 97,5 FM, este é o Jornal Nova Brasil Brasília, porque hoje é quinta-feira, nós estamos com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, no nosso quadro Empreende Brasília, hoje falando sobre criatividade. Para você que perdeu o comecinho da nossa conversa, Carol trouxe uma definição de criatividade muito bacana e diferente, inclusive do que eu imaginava ser criativo. Não basta ter boas ideias, mas ter boas ideias que são aplicáveis, que são possíveis de serem executadas, né, Carol? Talvez no afã de ser criativo, um colaborador possa chegar a sugerir ao seu gestor ou na sua empresa coisas muito fora da realidade da própria empresa, né? Vamos pintar essa rádio aqui de verde neon, talvez, e fazer coisas muito diferentes e a pessoa achar que isso é estimular a criatividade. Por isso que eu volto nesse ponto, né? Ser criativo, então, é ter ideias, boas ideias, inovadoras, mas que sejam aplicáveis e que façam sentido dentro daquele contexto, né? É isso, Diego. O processo criativo, ele não pode ter paredes no momento da concepção. Ele tem dois momentos, dois processos. O pensamento em si, que é livre. O pensar é livre. Você pode pensar em mil possibilidades. E a produção. E aí parte para a produção aquilo, dentro do mundo corporativo, que realmente pode ser aplicável e trazer resultados para o negócio, para a área, para a empresa, para a produtividade daquele trabalho. E tem como desenvolver e estimular essa criatividade? A gente quer saber, né, Ariane? É isso. Quais são as dicas aqui para a gente colocar essa cabeça fervilhando para pensar em coisas bacanas? E se uma pessoa que é funcionário também tem dificuldade, como que o líder, a gente sempre fala da figura dele, pode ajudá-la a chegar a esse processo de desenvolver esse pensamento criativo. Maravilha. Então vamos lá, 2 perguntas em 1, 2 em 1, vamos lá. A notícia boa, como a gente mencionou, é que assim como a gente... Na infância, a gente é criativo, a gente pode observar, todas as crianças têm essa capacidade de criar e a gente vai sendo coibido e podado com o tempo, a gente também pode se reeducar para ter uma mente mais criativa, mais, né, inovadora. E a gente precisa trabalhar 5 elementos, desenvolver esses 5 elementos quando a gente fala de criatividade. Primeiro, capacidade de associação, ou seja, de fazer conexões.
a capacidade de questionar, de fazer boas perguntas, de não deixar dúvidas para trás, a capacidade de observar o ambiente, as coisas, as pessoas, a capacidade de fazer networking, de estabelecer conexões com outras pessoas da sua área e de outras, e a capacidade de experimentar. Né? Então, eu não vou experimentar porque eu tenho chance de errar, o que as pessoas vão pensar de mim. Grandes mentes criativas têm essas 5 capacidades bem desenvolvidas. E para que eu possa desenvolver essas 5 capacidades, eu vou deixar aqui hoje 8 dicas. Boa. Tá bom? Primeiro, a gente precisa começar a entender o nosso processo criativo. A gente falando sobre criatividade. Gente, quem nunca estava ali na ducha, tomando um banho e de repente vem aquela ideia, né? Naqueles momentos mais, nossa. Então, existem horários, existem gatilhos, locais, situações que expõem cada indivíduo a um processo criativo um pouco mais estimulante. Qual é o ambiente, em que tipo de situação você percebe que a sua mente ela consegue gerar melhores ideias? E comece a fazer isso de forma mais intencional. Se você percebe que isso te estimula, é quando você está no momento de lazer, é quando você está sozinho, é quando você escuta música. É de manhã, é de noite. Isso. Tá. Comece a se expor de forma mais intencional a esses momentos. Porque geralmente acontece de forma pouco intencional, por acaso. Por acaso eu estou ali e eu não paro para pensar. Sistematizar na minha cabeça. A gente às vezes acha que a questão da criatividade, se eu sistematizar, se eu estruturar uma forma de eu gerar ideias, ser mais criativo, não vai funcionar. Pelo contrário, existem também padrões que nos ajudam a identificar formas em que individualmente eu sou mais criativo. Então, entenda o seu próprio processo criativo. Passo 1. Segundo, comece a estimular a sua observação. Parar, olhar, observar as pessoas, as paisagens, os lugares, os comportamentos das pessoas. Eu estou andando na rua, eu estou no shopping, eu estou no carro, eu peguei um Uber para transitar de um lugar para o outro. Hoje eu vim para cá, por exemplo, o tempo inteiro no celular. E não é olhar para o celular, tá, gente? É olhar em volta. Ao redor. Ao redor. A gente, a gente parar e se forçar, num primeiro momento é um pouco forçado, a observar, para quem não tem essa cultura, não tem esse hábito. Isso ajuda muito a gente estimular a nossa mente a pensar em coisas novas. Legal. Um outro ponto, analise de forma diferente os cenários. Isso aqui acontece todos os dias no meu trabalho, isso aqui acontece todos os dias na minha área. Questione-se, o que poderia ser feito diferente? A rotina, ela engole a possibilidade da gente parar e imaginar o que poderia ser diferente naquele cenário. Não deixe passar batido. Então, analise de formas diferentes os cenários cotidianos da sua vida, da sua rotina, da sua área, da sua forma de trabalho. Um outro ponto, e aí vocês vão adorar, porque tem muito a ver com a questão de ser criativo. Consuma arte. E a gente está falando de leitura, a gente está falando Demais. de boa música, a gente está falando de exposições. A arte, de certa forma, é você estar bebendo na criatividade de outro para estimular a sua própria criatividade. Muito bom. Então, o consumo de arte verdadeira faz com que a nossa criatividade seja estimulada. Exercitar melhor as suas próprias habilidades. Então, às vezes, a gente até trabalha com algo que a gente nem julga que seja o melhor da gente. Mas se você tem algo que às vezes pode ser um hobby, um esporte, você pinta bem, faz carpintaria, escreve bem, é bom na gastronomia, na culinária, exercite melhor essas habilidades, porque nesses momentos a gente também está criando espaço para que o pensamento criativo seja estimulado. Reserve um momento de ócio. Hoje em dia, talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente fazer, é parar um pouquinho de forma intencional para fazer não fazer nada. Ótimo. Né? Deixar a mente quietinha, fazer uma meditação. Então, fazer nada. O fazer nada, durante um período, estimula pensamentos. Se manter antenado, ler coisas diferentes, coisas fora da minha área, dentro da minha área, estabelecer conexões com outras pessoas, estar antenado com o que está acontecendo, consumir conteúdo, informação que possa estimular ideias e pensamentos. E por último, se conectar a ideias, pessoas, atividades diferentes de você. E diferentes do que você costuma fazer. A gente tem essa resistência, e se a gente não estimular isso de forma também intencional num primeiro momento, isso não acontece. Eu costumo me alinhar a pensamentos, pessoas e páginas, conteúdos que eu gosto e que eu estou alinhado num primeiro momento ou tenho já uma familiaridade. Vamos consumir coisa diferente do que eu costumo fazer? Fazer um curso, fazer uma leitura sobre um tema que não necessariamente seja ali da minha área de atuação? Isso também estimula o processo criativo. Muito legal. Eu tento fazer isso, sabe aonde, gente? Nos restaurantes. Porque às vezes você vai num restaurante que você gosta,
Primeiro que parte daí, você quer ir só num restaurante que você gosta, você não quer mudar. E quando chega lá, você pede o prato que você pede sempre. É verdade. E às vezes eu olho pro cardápio, hoje eu vou pedir uma coisa diferente. Mas eu não tô afim de comer muito frango, mas eu vou pedir hoje um frango aqui pra mudar um pouco. E se surpreende. Talvez comece assim, né, Carol? É isso. E exposições. Eu não gosto muito de artes plásticas. Será que você não gosta? Você não foi estimulado o suficiente para gostar? Ou ainda não achou uma veia artística de algum tipo de movimento ou de artista que realmente te impressione? Eu não gosto tanto desse estilo musical. Por que você não experimenta uma boa música, né? Isso faz parte de estímulos, leitura sobre temas diferentes. Vou ler sobre física, eu vou ler sobre o espaço, eu vou ler sobre construção civil. Isso não tem nada a ver com a minha área. Leia. Aquilo ali estimula pensamentos muito diferentes e que vão te possibilitar fazer aquela bagagem para conexões futuras. Não é agora. É daqui a 10 meses, 1 ano, 2 anos. O nosso cérebro faz muitas conexões e ele vai guardando nas caixinhas aquilo que vai nos ajudar em algumas situações futuras de resolução de problema. Sensacional. Já foram as 8? 8 dicas, né? Foram as 8 dicas. Se alguém perdeu uma das 8, o que vai fazer, Ariane? Se alguém perdeu uma das 8, pode fazer 2 coisas. Ou acessar nossa transmissão ao vivo que fica salva lá no youtube.com/Nova Manhã, ou daqui a pouquinho entrar no nosso YouTube da Nova Brasil Brasília, que é youtube.com/@Nova Brasil Brasília, onde tem todos os recortes das colunas da Carol, e a de hoje vai subir para lá daqui a pouquinho também, para você anotar aí com calma as dicas e colocar em prática no seu dia a dia. Agora, Ariane, você me perguntou dos gestores, bem rapidamente. Perfeito. Tudo isso aqui pode ser estimulado por uma liderança, por meio de leituras, por meio de um ambiente mais aberto, como a gente mencionou. Então, o programa sobre cultura traz muito disso, como você poder estimular a sua equipe a falar mais, a trazer mais ideias, a errar, consertar rápido e trazer novas ideias novamente para a mesa, né? Então, a gente dentro do nosso canal do Instagram, Rev Gestão de Pessoas, a gente tem muito conteúdo também voltado para a gestão. Então, eu recomendo que as lideranças também sigam e possam consumir esse conteúdo para ajudar as equipes a serem mais criativas e mais produtivas. Muito legal. 8 horas e 32 minutos. Esse assunto rende tanto, é tão bacana. A Ariane já tinha dado esse spoiler antes de começar a conversa com a Carol. Já tinha dito que se deixasse a gente ficaria falando aqui sobre criatividade um bom tempo. O Eduardo Carmo Duda, que é o nosso ouvinte querido, todo dia acompanha o Jornal Nova Brasil Brasília. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Duda, ele escreveu o seguinte: dentro de muitas definições boas de criatividade, eu gosto da do Marcelo Minuti, que diz que criatividade não é olhar para onde ninguém olhou, mas olhar para onde todo mundo olhou e ver o que ninguém viu. Bonito. Olha, isso. Exatamente. Esses padrões, essas questões, conexões que ninguém viu, que as pessoas não viram. Muito bom. Duda, um abraço. Show! Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, obrigada por hoje. Até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Ótima quinta-feira a todos.